Bom, pessoal, bom dia a todos. Quero dizer que é uma satisfação enorme estar aqui no evento. Queria parabenizar a organização desse evento e agradecer também a presença de vocês, né? O tema que nós vamos falar hoje é da viabilidade e redução dos volumes aplicados com o uso da pulverização eletrostática na cana-de-açúcar, tá? Eu sou engenheiro agrônomo, sou formado em Lavras em 1994 e toda a minha história dentro da agronomia sempre foi pautada nas questões de fitossanidade. Eu fiz mestrado em entomologia e em 1997 eu me transferi para o Cerrado Mineiro, onde nós passamos boa parte do nosso tempo, da nossa experiência, desenvolvendo defensivos agrícolas, buscando estratégias de manejo que nos trouxesse maior eficiência no controle de pragas e doenças, buscando produtividades, lavouras de alta competitividade. E em 2015 eu me deparei com o sistema eletrostático. Eu concluí a minha tese de doutorado na UFO, trabalhando na cultura do café. Bem verdade que eu comecei isso aí em 2013. Então a minha experiência com o eletrostático, ela data de 2013 para cá, tá? Então a abordagem que eu quero fazer com vocês aqui é uma abordagem técnica, prática, do ponto de vista agronômico, né? Eu vejo que nós temos que olhar principalmente para os aspectos agronômicos, para os aspectos de controle, de eficiência, tá? E nessa retórica eu gostaria de começar com essa fórmula, que é a fórmula da cobertura vegetal, uma fórmula de 1967, que eu tenho certeza que se nós entendermos um pouco dessa fórmula aplicada ao nosso dia a dia, nós sairemos daqui com uma outra concepção em relação à tecnologia de aplicação de produtos, tá? Apesar de ser uma fórmula, vocês vejam, tem coisas que são do nosso dia a dia, né? Quer dizer que a cobertura vegetal é uma relação entre volume de cauda versus constante de espalhamento, taxa de recuperação, dividido pelo diâmetro de gota, vezes a área foliar. Ok? Pois bem, nós sabemos que quanto maior é a minha área foliar, menor também é a minha cobertura. Acho que isso é fácil de ser compreendido. Quanto maior a planta, quanto maior a cobertura vegetal, maior a área foliar, menor a cobertura, né? Se eu aumento o volume de cauda, obviamente eu poderia aumentar a minha cobertura, né? Por exemplo, aqui, meu amigo aqui, vou usar você, Leonardo. Por exemplo, se eu quiser molhar o Leonardo, eu chegar aqui com 200 litros de cauda e despejar na cabeça do Leonardo, o que vocês acham que vai acontecer com o Leonardo? Nós vamos molhar o Leonardo da cabeça até os pés. O tênis do Leonardo vai sair daqui encharcado, tá? Porém, se eu quero colocar 100 gramas de sabão em pó no Leonardo, eu vou pegar 100 gramas de sabão em pó, vou diluir em 200 litros de água e vou despejar na cabeça do Leonardo. Quanto de sabão em pó que vai ficar retido no Leonardo? Nós molhamos o Leonardo? Beleza, molhamos, dos pés à cabeça. Mas quanto dos 100 gramas de sabão em pó que ficarão retidos no Leonardo? Boa parte dessa cauda vai escorrer, e com ele vai escorrer junto o sabão em pó. Então, volume de cauda, será que é uma solução para uma boa cobertura? Será que meu negócio é aumentar volume de cauda e aumentar o escorrimento, por exemplo? Se eu quero colocar 100 gramas de sabão em pó no Leonardo, será que é isso? Ao contrário, se eu vier com 1 litro de água,
fracionado em gotas pequenas, diluir ali os 100 gramas de sabão em pó e pulverizar no Leonardo. Possivelmente eu não vou ter nada de escorrimento e os 100 gramas vão ficar todos no Leonardo, certo? Bom, no decorrer dos últimos anos, nós vimos muitos desafios na parte de fitossanidade. Nós vimos aí o aparecimento da mosca branca, com necessidade de recobrimento de bacheiro. Nós vimos a ferrugem asiática na soja. Nós temos o problema do bicudo no algodão. Nós temos vários problemas na cana-de-açúcar que exigem de nós que nós sejamos cada vez melhores na arte de aplicar produtos. Porque se eu não aplico o produto no lugar certo, não adianta eu jogar um caminhão de água, não adianta eu dobrar a minha dose, que o controle não vai ser satisfatório, né? Mas isso é uma coisa simples. O que a tecnologia de aplicação, está ali nosso professor, fez durante os últimos anos? Poxa, evoluiu bastante, por exemplo, no fator de espalhamento. Muitos adjuvantes apareceram no mercado, surfactantes, emulsificantes de calda, sequestradores de cátions, redutores de pH. No passado nós tínhamos óleo de soja. Hoje nós temos produtos siliconados, produtos redutores de deriva. Então isso evoluiu muito e contribuiu muito com a tecnologia de aplicação, né? A questão do diâmetro de gotas menores, com o objetivo de recobrimento, de buscar recobrimento de bacheiro, isso também é uma retórica. Nós sabemos que a gente precisa de gotas menores. As gotas menores são aquelas que dão penetração, são aquelas que conseguem penetrar no dossel de folhas e buscar as gotas lá embaixo, buscar as pragas lá embaixo, tá? Então nós saímos aí de volumes, gotas de 200 micas para gotas de 100 micas. Mas ficamos limitados. Não poderíamos trabalhar com gotas menores que essas, porque nós vamos perder essas gotas. Mas todo mundo sabe que com uma gota de 400 micas, eu consigo fazer 512 gotas de 50 micas. Então eu consigo cobrir uma área muito maior com o mesmo volume de calda. Porém, como trabalhar com essas gotas de 50 micas? Como? Nós sabemos que essas gotas, elas se perdem. Essas gotas são arrastadas. Nós temos problema de deriva. Nós temos problema de evaporação, né? E aí, entra na nossa fórmula a taxa de recuperação. Eu pergunto para vocês aqui, daquele produto que descola no spray do avião, que sobe, quando você consegue retornar com esse produto para a lavoura? Né? Então, na pulverização convencional, a gente, para diminuir, aumentar a taxa de recuperação, nós acabamos usando os melhores horários, limitando as nossas operações onde eu tenho menos vento, onde a temperatura é mais baixa. Mas infelizmente, fora disso, do que ela já vem fazendo por excelência, eu não tenho como fazer mais nada. Aquela cauda que descolaria, que eu perderia por deriva, como retornar com essa cauda para dentro da lavoura? Como viabilizar o uso de gotas pequenas, que vão me dar um aproveitamento muito melhor da cauda, onde eu vou conseguir penetrar no dossel de folhas? Como? Então, meus amigos, a tecnologia eletrostática, ela veio nos auxiliar exatamente nesse ponto dessa fórmula. Um ponto que a tecnologia convencional não tem como mexer. Somente o eletrostático tem como mexer na taxa de recuperação desses produtos que seriam perdidos dentro da lavoura, dentro das aplicações convencionais, né? Então o eletrostático nada mais é do que diminuir perda por evaporação, por escorrimento e por deriva. Vocês vão ver que uma gota com energia,
ela ganha mobilidade, ganha direção, porque ela é fortemente atraída pela planta e pelo solo, então ela ganha direção. Uma gota, ela não se funde com outra gota, tornando uma gota maior, possível de escorrimento. E vocês vão ver que alguns trabalhos, como eu vou mostrar aqui na frente, já mostram para nós uma redução de deriva com a tecnologia eletrostática. Bom, hoje, do ponto de vista técnico, eu vejo que o eletrostático é um caminho sem volta. Nós precisamos aprender a trabalhar com o eletrostático, porque ele vai fazer com que aquela gota que seria perdida, ela retorne para dentro do seu sistema. Um produto que nós colocamos na bomba, quanto desse produto nós estamos aproveitando hoje? Quanto? As perdas, todos nós sabemos quantos são essas perdas. Aqui eu trouxe algumas referências, mas, por exemplo, Embrapa falando de 70, Chain falando de 76 aqui, 70 aqui pelo Chain. Enfim, todos nós sabemos que as perdas existem. Esse trabalho aqui, ó, do Maciel, ele mostra que mesmo em condições meteorológicas adequadas, as perdas por evaporação são enormes. São enormes. A realidade na prática nossa é: a gente pulveriza, uma parte a gente perde. Essa é a nossa retórica. Como nós podemos ser melhores nisso aí? Aqui, por exemplo, eu trouxe um trabalho do João Paulo, muito conhecido de vocês, foi meu orientador no doutorado. Esse trabalho está disponível e já está publicado. Aqui tem o João Paulo e alguns pesquisadores da Embrapa Meio Ambiente. E o que esse trabalho mostra? Um trabalho agora de 2017. Eles mostraram que os bicos eletrostáticos chegaram a proporcionar uma redução de 39% da deriva. Gotas pequenas, que eles conseguiram trazer essas gotas novamente para o sistema. No trabalho, ele fala de um controle semelhante de lagartas e percevejos, tá? Mas por que eu pergunto para vocês assim, se eu tive uma deriva menor, por que meu controle ficou igual? Porque deriva mostra que eu estou perdendo produto, mostra um arraste de produto. E por que meu controle ficou igual? Nós teríamos que analisar sobre diferentes aspectos. Mas nós sabemos que hoje o produtor, para compensar as falhas em aplicação, eles trabalham doses mais elevadas. O registro de engeopleno que foi utilizado nesse trabalho, ele está registrado entre 180 e 220 ml por hectare. E o autor usou 200 ml por hectare. Se ele talvez utilizasse 180, ele poderia encontrar diferença de controle, Então, assim, nós trabalhamos sempre uma dose, no intervalo de dose, a gente sempre trabalha uma dose maior para compensar as perdas. Eu não sei se vocês estão entendendo, eu só estou conseguindo transmitir aquilo que eu quero, e o tanto que é importante esse assunto, esse fator. Imagine se eu deixo de perder parte desse produto. Qual é o resultado que eu posso ter na prática, no meu dia a dia? Nós não vamos adentrar em detalhes, mas eu acho que isso aqui é nítido para nós. Onde que a gente pode evoluir? Como que a gente pode ser melhor? Como que a gente pode trazer um resultado melhor? Aqui nesse mesmo trabalho eu encontrei essa citação que eu fiz questão de colocar aqui. As forças eletrostáticas podem ser usadas para direcionar e controlar a trajetória das gotículas, especialmente as finas, tá? Então fica aí esse detalhe. O que é o sistema eletrostático? Ele tem
um indutor de energia externo e um polímero, um bico formado por um polímero especial, um polímero resistente à condutividade elétrica. Não basta só eu trazer energia elétrica aqui na ponta, nesse eletrodo. É preciso que eu evite com que essa energia ela se dissipe e entre para dentro da máquina, tá? Então essa foi uma evolução que nós observamos no sistema eletrostático e que tornou o sistema eletrostático bastante efetivo. Nós temos controladores, módulos eletrônicos que tiram energia, potencializam essa energia e distribuem essa energia pelos bicos. E aí nós sabemos que gotas com a mesma carga elétrica, elas se repelem, tá? Porém a planta funciona como um fio terra e atrai essas gotas. E essas gotas não se fundem no ar e não se depositam umas sobre as outras. Acabam se depositando uma do ladinho da outra, né? E aí sim, como aumentar a deposição de calda na planta? Vários trabalhos já mostram que quanto mais finas as gotas, maior a relação carga-massa. Então aqui o sistema eletrostático acabou viabilizando o uso de gotas menores, o que faz com que eu possa reduzir os meus volumes de aplicação, trazendo maior rendimento operacional para as máquinas no geral. Ok até aqui? E aí nós vimos aqui um sistema montado aqui num helicóptero e aqui num avião, tá? Mas eu queria mostrar agora alguns mercados. Por exemplo, o algodão. Eu vejo que o algodão é uma cultura que o avião agrícola se encaixou muito bem. Se encaixou muito bem. Eu vejo, inclusive, no oeste da Bahia, que é uma região que eu atuo, o avião muito utilizado para controle de bicudo. Eles usam bicos rotativos, com gotas finas, uma vazão pequena. Por quê? Porque eles precisam impregnar esses botões florais de produto. Impregnar. Não basta jogar produto na cabeça do algodão. Eu tenho que contaminar os botões florais, porque a contaminação do bicudo, ela se dá pelo tarsômero, pelas patas. Então é preciso que eu coloque o produto bem distribuído ali nos botões florais, para que o bicudo possa se contaminar. E aí as aplicações se encaixaram muito bem. Eu pergunto para vocês, como que vocês vão controlar bicudo com gota grossa? Como? Se eu não impregnar a flor do algodão, a minha eficiência no controle do bicudo é menor. Então aqui, pessoal, está um exemplo para nós de eficiência, de posicionamento de produto dentro da planta. Não basta eu colocar produto atrás da orelha se a praga mora debaixo do meu pé. É preciso que nós tenhamos uma visão agronômica para a aviação agrícola, porque muitos mercados existem e nós não estamos participando. Dependendo do caminho que vocês tomarem daqui por diante, vocês vão perder eficiência em outros mercados, como é a questão do bicudo no algodão, tá? Aqui um outro mercado, feijão. Nós temos uma doença que é o mofo branco. Por que nós não estamos participando mais efetivamente no controle dessa doença? Eu preciso levar produto lá no pé do feijão. Como que eu vou levar produto lá no pé do feijão, impregnar esse feijão de gotas para controle de mofo branco, né? E assim nós podemos tecer comentários em diferentes culturas, analisando o mercado, onde que o avião tem participado, onde que ele poderia estar participando e não está participando. E aí eu pergunto para vocês, e o café? Como fica o avião no café? É possível alcançarmos esse mercado? Bom, aqui é um trabalho que eu fiz há um tempo atrás, com umidade relativa em torno de 60% e 68%,
nós vamos ver que na cultura do café, nas folhas mais internas e na região inferior do cafeeiro, que sempre foi o nosso grande desafio, né? Levar produto lá embaixo. Teve uma vez até que eu estava dando um treinamento, me perguntaram assim: professor, o avião funciona para o café? Para ferrugem, para controle de ferrugem? Na época eu falei: põe o papel sensível lá e olha, se molhar o papel sensível é porque funciona, né? Mas esse trabalho mostrou para a gente o quê? Com o avião eletrostático, 10 litros de calda por hectare, eu coloquei a mesma quantidade de ativo que o trator convencional, a mesma quantidade, lá no bacheiro, lá no interior da planta de café, lá embaixo. Isso aí eu fiz questão de chamar vários técnicos da região para que pudessem comprovar aquilo ali. O quanto o avião foi efetivo em molhar o bacheiro, em depositar produto no bacheiro do pé de café, tá? E aí nós encontramos uma outra condição nessa mesma lavoura, uma condição de temperaturas mais altas, umidades relativas mais baixas. E o que nós encontramos? Aqui um resultado um pouco diferente. O avião, 5 litros por hectare, já foi melhor do que 10, numa condição bem seca. Isso aparentemente parece loucura para nós técnicos, que eu consiga fazer controle de ferrugem no café com o avião. Mas, para nossa satisfação, esse produtor, uma matéria que apareceu no Papo do Cafeicultor, também está disponível no YouTube, ele vem fazendo aplicações para aéreas no avião já há 4 anos. Tá? Nada melhor para um pesquisador quando ele encontra a resposta no campo. Tá? E o eletrostático tem mostrado isso. A gente desenvolve os estudos, chega no campo, aquilo ali está sendo comprovado no campo. Fica aqui a dica para vocês. Esse é um outro trabalho que eu encontrei, um trabalho de 2012, lá da Universidade do Texas. Eles avaliaram, e naquela ocasião eles citam lá no corpo do trabalho, bicos aéreos eletrostáticos brasileiros. E depois eu fui comparar no artigo, esses bicos nada mais são do que os bicos nossos, os bicos da Travicar. E lá eles já mensuravam que, aumentando a velocidade e o tamanho no orifício do bico, aumentava a relação carga-massa, sugerindo um aumento de deposição nas plantas-alvo. Nós sabemos que hoje isso é uma retórica para nós. Todos os trabalhos que nós temos feito, seja tratorizado, seja com avião, sempre encontramos uma deposição muito maior comparado o controle com o convencional. E aqui para nós temos na região superior do milho, tá? Eu tenho o controle com 100 litros por hectare, ou seja, uma aplicação convencional. Eu consegui colocar 873 nanogramas de inseticida por centímetro quadrado. Quando eu comparo com o eletrostático ligado, vejam a diferença. Essa diferença foi significativa. Nós chegamos a colocar quase o dobro de produto utilizando a mesma dose. Isso nas folhas superiores do milho. Já comparado ao desligado, o desligado foi semelhante ao convencional. Então esse trabalho, que é um trabalho de 2018, também de autoria do Marques, sua dissertação de mestrado lá em Uberlândia, ele nos mostra que o ligado conseguiu colocar muito mais produto do que o convencional, né? E aí, nas folhas inferiores do milho, tá? O resultado também foi muito superior. Eu saí de 1.669 nanômetros por centímetro quadrado, comparado a 492. Isso também é de se esperar, porque o solo atrai essas gotas carregadas. E em função da atração da planta e do solo, é que a minha deriva é menor, minha evaporação é menor. E em função das gotas não se encontrarem umas com as outras, o meu escorrimento é menor. Tá?
Mas o que isso quer dizer para nós? O que quer dizer para você, por exemplo, maior produto na folha? O que quer dizer para você, Hércules? Maior produto na folha? Maior aproveitamento do defensivo que eu jogo? Às vezes eu estou enchendo o hopper do avião e não estou preocupado com o defensivo que está lá dentro. Nós sabemos que vai muito dinheiro ali dentro daquele hopper. Muito dinheiro. Se eu pego uma parte e jogo fora, eu estou jogando dinheiro fora. Mas se eu coloco aquele produto dentro da minha lavoura, o que se espera disso daí? E esse trabalho foi muito feliz porque vocês vejam que aos 2 dias após a aplicação, né, a diferença no controle era de 8 para 55. Uma diferença muito grande no controle. A cigarrinha do milho, a gente sabe que arrebenta com o milho. Acaba com o milho, não é, Jobé? Então, a diferença foi muito grande. Quando você pega aos 8 dias após a aplicação, nós tínhamos 78, faltou o dado aqui, mas coisa de 35%. 78 contra 35% de controle. Tá? Então, na cultura da bananeira, por exemplo, nós fizemos desenvolvimento de mercado para um cliente que comprou eletrostático. Vocês acham que é fácil, por exemplo, chega lá, ó, eu quero aplicar 9 litros por hectare, igual foi aqui, contra 15 litros. Poxa, o produtor vai optar por 15 litros. Claro, você quer 10 ou 30? Eu quero 30. Né? Então, o que ele fez? Ele fez um voo e fez o convencional do lado. O espectro de gotas, com 9 litros, um bico SPS 6, que é um bico grosso, inclusive, ele é muito diferente do convencional. Muito diferente do convencional. Né? E aí a gente consegue perceber, através do corante fluorescente, que a Travicar disponibiliza para as demonstrações, a gente consegue observar a distribuição desse produto pela planta. E a distribuição é muito diferente. E essas gotas descem. Vocês podem observar que as gotas vão lá no solo e molham o bacheiro das plantas. Tá? Na cultura da soja. E aqui, o trabalho que nós fizemos na usina Ferrari, com cana de açúcar. Tá? A mesma coisa, desenvolvimento de mercado. Coisa que nós vamos ter que aprender a fazer. Né? Eu preciso mostrar essa tecnologia cara a cara, sem muitas resistências. Nós precisamos aprender a mostrar quem que é quem. Né? E hoje nós temos muitas formas de fazer isso, não só através do corante, mas também através do espectrofotômetro, onde a gente consegue medir produto depositado na folha. E aqui na usina Ferrari, um trabalho de 2017, nós utilizamos essa aeronave, que é da WW Aero Agrícola. Né? Aqui está o visual dos bicos que foram utilizados, da barra, numa vazão de 10 litros por hectare, com uma faixa de 15 metros. As condições, na hora das aplicações, a gente pode observar que no eletrostático, inclusive, estava sem vento, possivelmente uma inversão térmica naquele horário, mas enfim, pesquisa isso aí, a gente não tem como ficar regulando as coisas. E aqui uma visão dos bicos convencionais, 30 litros por hectare, com a mesma faixa de deposição. E aqui as condições climáticas, eu já tinha umidade relativa, estava baixa, mas eu já tinha um pouco mais de vento. Um aspecto da cultura, o porte que estava essa cultura, foi um ano muito seco, de inverno muito seco, então é uma cultura podada e ela não vegetou muito, ela estava com um porte baixo. E aí nós coletamos as folhas, folhas, a primeira folha com lígula, a terceira folha com lígula e a quinta folha com lígula, e ainda a palhada no solo. Nós coletamos essas folhas, segmentamos essas folhas em parte basal, parte mediana e ápice das folhas. Acondicionamos essas folhas em sacos plásticos, devidamente identificados. Coletamos também a palha lá no pé da cana, porque nós queríamos olhar
qual seria a performance para controle de cigarrinha na cana, certo? Aqui está uma equipe, esse trabalho foi feito em parceria com a própria usina. Nós instalamos um laboratório para medição dentro da usina, e a usina foi envolvida nesse assunto. Eles na metodologia, na coleta de folhas, eles estavam lá presentes. Aqui a gente precisa lavar as folhas para extrair o corante que foi aplicado. Então nós lavamos com volume conhecido, vertemos essas águas aqui nos copinhos, tá? E passamos no espectrofotômetro. Nesse espectrofotômetro eu tenho uma leitura de absorvância que eu consigo converter em ppm por área foliar. Aqui está lá uma foto das folhas. Então a gente vem aqui depois e, através dessa régua graduada e um software que nós dispomos, a gente consegue medir essa área foliar e depois saber quanto a quantidade em ppm de produto pela área foliar em questão. Aqui uma foto das folhas baixeiras, da parte baixeira. Essa metodologia ela é bastante conhecida, bastante utilizada para esse tipo de trabalho, né? E é a metodologia que tem sido empregada, porque ela é de menor custo comparado à cromatografia. Então nós tiramos as amostras, lavamos, vertemos a água nos copos, fazemos a leitura de absorvância no espectrofotômetro e, através de uma equação, a gente chega na concentração em ppm pela área foliar que foi utilizada. Bom, na fotografia as diferenças já são visíveis, muito visíveis. Aqui eu tenho a distribuição do convencional, do eletrostático, e a distribuição do convencional. Nós observamos gotas maiores no convencional, distribuição um pouco irregular, tá? Aqui mais uma vez o eletrostático 10 litros por hectare, aqui o convencional, aqui alguns escorrimentos que nós vimos nas folhas, e aqui uma visão do eletrostático bico 6, 10 litros por hectare. Comparado, uma fotografia comparativa, tá aqui o eletrostático do lado direito e o convencional do lado esquerdo. E os resultados? Bom, na folha F1 da cana-de-açúcar, a primeira folha com lígula, nós observamos que o SPE ele apresentou uma diferença significativa comparado com as folhas do convencional. Isso na base da folha. Isso é um resultado muito interessante. Vejam bem, na mesma dose eu consegui colocar mais produto na base da folha. Isso é importante porque, por exemplo, num controle de broca, num controle de lagarta, se eu não chegar na axila da folha, o que acontece? Babau. Você não controla a broca. Se você não chegar na axila da folha, você não controla a broca, não controla a lagarta. Então esse dado é muito relevante. Na mesma dose, nós conseguimos colocar uma quantidade maior de produto na base da folha, certo? Bom, na folha F3, aqui o resultado já trouxe uma diferença significativa na parte mediana das folhas, tá? Favorável ao SPE. Então a SPE conseguiu agregar produto na parte mediana da folha. Já na folha F5, nós não observamos diferenças entre eles. Os resultados foram semelhantes nas folhas mais baixeiras. Pode ser que isso tenha sido influenciado pela área foliar que tinha a cana. Vocês viram que era uma cana que ela não estava tão difícil de ser pulverizada, né? Então os resultados foram semelhantes. Porém, na palhada, nós observamos novamente que o SPE chegou com mais produto na palhada, né? Esse resultado desse trabalho fez com que a usina optasse pelo eletrostático.
não só para a aplicação dos maturadores, mas para todas as aplicações, os fungicidas, inclusive os produtos biológicos direcionados ao controle de cigarrinha, certo? E hoje, para minha surpresa, nós vimos aqui uma carta de produtores de cana-de-açúcar lá na África do Sul, que dispõem do nosso sistema eletrostático. E são produtores falando para os próprios produtores, ou seja, usem o eletrostático. Nós recomendamos o eletrostático. Não só na cana-de-açúcar, outros produtores aqui em macadâmia, no caso da macadâmia, produtores recomendando o sistema eletrostático para as pulverizações de macadâmia. Resultados muito melhores. E isso também em citros, tá? Produtores recomendando aos outros as aplicações eletrostáticas. Enfim, pessoal, eu não sei se eu fui útil nessa apresentação para vocês. Gostaria de ter repassado alguma das coisas que a gente vem encontrando no campo, pesquisas com validação de campo. Eu acho que nada melhor do que a verdade, né? Vocês podem questionar, por exemplo, questões de mistura. Eu vejo muitos colocando empecilhos na mistura de tanque, como se aquilo não fosse passar no eletrostático, né? Vocês vão ver que o sistema ele foi bem engenhado. Aquele corpo de bico, eu poderia tecer detalhes daquele corpo de bico por meia hora pelo menos, aproveitando o turbilhonamento que ele exerce, o fracionamento das gotas, né? Enfim, nós podemos criar uma série de restrições para aquilo que é novo, mas nós sabemos que tem tecnologias que chegam para ficar, né? É o caso, por exemplo, do nosso celular. Quem vive sem celular hoje? Cabe a nós saber trabalhar bem com isso daí. Nós estamos numa fase, eu que tenho me envolvido com aviação recentemente, posso perceber que a fase é delicada. A fase é uma fase onde vocês tentam ou talvez vão correr do caminhamento normal, né? Porque quando você aumenta o volume de cauda, esse é o caminho contrário da eficiência, do custo operacional, da gestão em si. Esse é o caminho contrário. Eu preciso chegar onde eu tenho que chegar. E é preciso haver um posicionamento claro a partir de agora, posicionamento bastante técnico a partir de agora, né? Até porque nós estamos aí à mercê dos drones entrarem nesse mercado. Se a aviação não se posicionar direito, vai demorar 20 anos para corrigir os equívocos que vão surgir daqui por diante, tá? Eu hoje, depois de 25 anos de pesquisador, eu hoje me integro à equipe da Travicar e me coloco à disposição de vocês para discutir questões técnicas, questões de desenvolvimento de mercado, porque a minha vontade é avançar com isso aqui com vocês, né? Eu espero ter sido útil e fico à disposição para qualquer questionamento. Obrigado. Com relação às gotas finas, a gente sabe que tem o problema de evaporação, certo? Utilizando a eletrostática, quanto por cento a menos eu vou perder com relação ao convencional? No trabalho do João Paulo Arantes Rodrigues da Cunha, ele mostra claramente no trabalho dele. Ele encontrou até 39% a menos de deriva, comparado os bicos eletrostáticos com os bicos rotativos, tá? 39% a menos dessa deriva.
Professor, essa distância não é muito longa, não. Essa distância é curta. Existe um trabalho, por exemplo, do Sasaki, eu não sei se o senhor conhece, ele viu, Sasaki, né? Ele viu que quanto maior a distância, maior a deposição. Então essa distância ocorre, quanto maior a distância do bico, do alvo, da planta, menor a deposição. Certo. A pergunta, repetindo, uma gota caindo, seja com carga eletrostática, a tendência é ir para o solo. Agora, se tem uma planta, se a gota está carregada e tem uma folha ao lado, qual é a distância de atração que essa diferença de potencial age na gota? Tanto na queda vertical como na queda lateral. Essa atração da planta pela gota carregada, ela é da ordem de centímetros. Eu acredito que 30 centímetros, 50 centímetros. É preciso que eu leve essa gota próximo da planta. E essa é a principal vantagem do avião em relação ao drone. Eu tenho a força do avião que empurra essas gotas próximos da planta, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Ok? Só para completar esse questionamento, a gente tem notado, reparado em todos os trabalhos, que a questão, quando tu coloca a carga eletrostática na cauda, ele perde esse poder unitário de gota. Ele passa a atuar como uma nuvem. Então, na realidade, tu gera a nuvem e a nuvem abraça o meio onde ela está indo. Então, a distância que essa gota consegue andar, realmente ela é pequena, porque ela está dentro de uma nuvem muito semelhante com a mesma carga. Então, o que acontece? A diferença que se consegue na questão de cobertura é realmente pelo volume. Então, às vezes, tu fez 5 litros, tu não chegou em toda a planta. Outras vezes, tu botou 7 e foi suficiente para cobrir toda a planta. Então tem esse comparativo realmente de gota e de cauda, diferente quando tu tira a carga, que realmente fica uma gota unitária. A posição que estou pensando, a gente começar a discutir nesse ponto, é que uma gota com ou sem carga eletrostática é uma gota comum, vamos dizer assim. Nada impede de ela evaporar. Então, o processo de evaporação, de perda por evaporação, continua normal. E a preocupação da gente é que essa gota, para ser eletrificada, tem que ser pequena. Então, a ação de evaporação continua como se fosse uma gota normal, para aquele diâmetro específico. Ela só vai ter vantagem se estiver perto. É o que eu costumo conversar e ver, até que não me prove o contrário, mas que eu fico satisfeito, é que a condição de evaporação continua constante e nós temos que trabalhar com gota pequena, e daí a necessidade de se observar mais o aspecto de perda por evaporação e não por deriva. Certo? Professor, pois não? Eu vou fazer um adendo aqui, talvez o Felipe possa me complementar. Na verdade, a questão do tamanho de gota, hoje a gota do avião é na faixa de 180 micras. Então, não é uma gota fora do padrão que se faz hoje em atomizador ou qualquer outro tipo de bico. A diferença no tempo, na realidade, quando tu vê uma aplicação com carga ou sem carga, é que a sem carga, o avião passou, o avião foi embora e a cauda continua no ar. Quando tu pega e adiciona a carga nisso, em torno de 6, 7, 8 segundos, a névoa sumiu. Então, na realidade, o que se tem? O tempo de evaporação é o mesmo. Mas se eu eliminar essa névoa de ficar voando e depositar, eu ganho realmente porque eu já coloquei na planta. Isso é bem visível, na verdade, nas aplicações. Mas realmente quantificar tempo é difícil.
Mas em média, assim, uma gota de 180 micras vai durar 15 segundos, 20 segundos, né? Um pouco mais, talvez. Então mas essa entra a parte mais científica, realmente é mais complexo de chegar num consenso, né? Essa gota carregada, nós precisamos entender um aspecto que essa gota carregada, a primeira coisa que acontece com a gota, tá? Eu tenho aqui um bico e meu anel é na extremidade do bico, da ponteira. Então a gota, ela adquire a carga elétrica à medida que ela sai desse bico. Primeira coisa que acontece quando ela adquire a carga elétrica, ela fica super excitada. Ela ganha em movimentação. E aqui tem um outro aspecto, que é a atratividade da planta e do solo. Então uma gota que ficaria bailando ali no ar, sem direção, sujeito à ação do sol, ou seja, à evaporação, ela passa a ter um deslocamento muito mais rápido até a planta. E aí, rapidamente, ela encontra aquela folha. E à medida que ela encontra aquela folha, a água pode ser evaporada, que o produto está ali. Sim, essa distância ela é em torno de 30 a 50 centímetros. Eu preciso chegar com essa gota lá embaixo, tá? Preciso chegar com essa gota lá embaixo. Nos equipamentos axiais, nós temos a força do vento. Nos equipamentos de barra, nós temos a pressão hidráulica do jato de pulverização. E no avião, além disso, nós temos as forças de gravidade e o próprio deslocamento de massa do avião, que aproxima essa gota da planta, tá? Ok, professor? Professor, bom dia. Bom dia. Visando na cultura da soja, né? Mudando o foco aí da cana. Se existe algum trabalho sobre eletrostática hoje na soja tem muitas misturas devido à ferrugem asiática, a resistência e a entrada do mancozeb quase em todas as aplicações. Então o volume de calda fica muito mais difícil de ficar homogêneo, né? Então qual vazão, se existe algum trabalho da eletrostática que melhor está saindo? Seu nome é? Meu nome é Doacir Júnior Bianchetti, do Paraguai. Ô Júnior, é o seguinte, a Travicara, ela trouxe o sistema eletrostático, a SPE, ela se originou em 2013. Então eu posso considerar que é novo o sistema eletrostático para as nossas condições. É novo. Nós avançamos muito do ponto de vista de pesquisa. Eu, por exemplo, fiz trabalho em citros, em uva, em petrolina, cana, café, fiz bastante trabalho em café. Agora nós temos trabalhos em milho, temos outros que saíram em citros. A gente pôde observar que aquilo que a gente esperava na teoria, nós encontramos nos números, na pesquisa. Mas um fator que hoje me fez estar aqui é porque eu fui a campo. Então, no campo, nós temos muitas respostas. Haja vista que nós temos 5.000 equipamentos já instalados, né? E o que nós observamos no campo? Nós observamos, por exemplo, na Bahia, essa safra, recorde de produtividade com eletrostático, recorde de produtividade na soja, né? 75 sacos por hectare de média na fazenda Decisão, né? Recorde de produtividade no milho. Estou esperando o recorde de produtividade no algodão, cerca de 360 arrobas, recorde histórico da fazenda, desde a sua constituição. Recorde também no feijão. O feijão está lindo. No Cerrado Mineiro, quem foi o campeão do prêmio Integrare da Singenta? Produtores com 3 anos, 100% SPE. Então nós temos visto isso aí. É onde eu falo com vocês. As questões agronômicas, elas têm que ser abordadas. Você quer saber se o sistema funciona? Olha o seu controle de doença, por exemplo, na soja. Olha o seu controle de percevejo. Aquele trabalho no milho que eu mostrei ali, o controle de cigarrinha no milho foi muito superior. É uma coisa que não dá para comparar. Se a gente for relatar, vocês vão ver o quê? Um controle 6 vezes superior. Né? Tipo assim, a minha pergunta é comparando a eletrostática, 10 litros ou 15 litros. Ah, sim. Se tivesse algum trabalho recomendação assim? para o avião.
recomendação para soja, tá? 10 litros por hectare. Essa é a recomendação, 10 litros por hectare. Você tem condição de fazer um pouco mais? Tem condição de fazer um pouco mais. Se a condição estiver muito seca, eu te falo que você pode reduzir até essa vazão, como mostra aquele trabalho de café. Nós saímos de 10 para 5 litros, em condições extremamente mais secas, inclusive. Tá? Então, a recomendação hoje, para você forrar o bacheiro da soja, é 10 litros por hectare. Não tem necessidade de mais do que isso. Você vai ver pelo corante fluorescente que a gota chega lá, ela vai entregar o resultado que se espera. E se você for medir produto em folha, isso é uma retórica. Todos os trabalhos mostram uma deposição de produto muito superior ao convencional. Ok? É a questão do tipo, a categoria de produto. Eu vou aplicar um herbicida, eu posso aplicar eletrostático? Olha, eu não estou muito por dentro da regulamentação do herbicida no avião, tá? Não estou muito por dentro. Eu não sei se nós temos registro para isso. Eu não gostaria de recomendar o que não tem registro. Mas eu, como pesquisador, eu te falo que sim. Eu te falo que sim. Por quê? Nós temos deriva menor, nós temos uma uniformidade maior de cobertura, tá? Na barra, eu tenho visto produtos herbicidas com efeito de contato, por exemplo, uma dessecação com gramoxone, um efeito muito superior em relação ao convencional. Por quê? Porque esse produto ele precisa de cobertura, ele precisa de chegar no tecido foliar da planta no geral. E isso a tecnologia tem entregado para nós no campo. Eu vejo sim futuro em relação aos herbicidas no avião, desde que tenhamos regulamentada essa atividade. Tá? Outra pergunta, com relação a citros, eu posso aplicar um acaricida para leprose, por exemplo, e posso aplicar um inseticida para diaforina, para o inseto do grilho? Bom, a diaforina, hoje, em grandes grupos da citricultura, a recomendação é eletrostático. Eles têm voado 3 litros por hectare só com eletrostático. Se você não tiver o eletrostático, você não faz o contrato com aquela firma, por exemplo. Tá? Então, o eletrostático agregou muito no controle de diaforina, porque senão eles não estariam fazendo isso. Tá? O acro da leprose, eu preciso de um recobrimento na parte interna da planta, um recobrimento maior. Eu não sei como estão esses dados da aviação para o acro da leprose, mas para cigarrinha, a diaforina é recomendação padrão, né? 3 litros, as aplicações de 3 litros por hectare com eletrostático. Tá? Ok, obrigado. Sr. Hércules. Sr. Hércules é grande questionador, né? Mas é usuário. O tema da, vamos dizer assim, incompatibilidade física da mistura de defensivos. Igual no caso da soja, hoje a gente tem a mistura de mancozeb, que vai um volume muito grande dentro de uma cauda, onde quando você reduz essa cauda, você acaba tendo de vez em quando no convencional problemas com entupimento de bico e no filtro, as coisas assim. No que diz respeito ao eletrostático, professor, existe algum padrão de vazão que é recomendado para ser usado com esses produtos que são mais igual o mancozeb, no caso? Ô Hércules, eu acho que a questão de mistura é um problema que todos nós vivemos, né? Na prática, a gente encontra produtores aplicando com sucesso e produtores com insucesso. Quando nós vamos observar as características da cauda,
esse insucesso não tem a ver com a furação do bico, tá? Uma furação do bico. Esse insucesso está mais relacionado à qualidade do produto que está na mistura, certo? E a qualidade da mistura. Hoje nós temos adjuvantes, por exemplo, emulsificantes, que conseguem deixar em suspensão mesmo um produto sólido. Bom, se eu consigo deixar em suspensão um produto sólido, eu não vou ter borra no fundo do tanque e a probabilidade de entupimento é menor. Outro dia eu cheguei numa propriedade e o produtor, eu estou tendo problema de entupimento. Eu peguei meu carro e fui até lá, era Monte Carmelo. Fui até lá. Quando eu cheguei lá, ele falou para mim, não precisa, já resolvi. Eu falei, mas como que você resolveu? Ele falou, não, numa operação eu tive entupimento. E naquele caso ele estava aplicando MAP purificado, 3 quilos por hectare. Certo? Ele estava com entupimento, com o MAP purificado. No outra operação, ele não teve problema com o MAP purificado. Daí ele foi ver o que estava acontecendo. Qual que era a diferença entre um e outro. E a diferença era uma pré-mistura bem feita. Então, onde ele fez uma pré-mistura bem feita, os mesmos produtos, o mesmo adjuvante, ele não teve problema de entupimento. Onde ele não tinha uma boa pré-mistura, ele já teve problema de entupimento. Então, isso não é limitante para o eletrostático. Não é. É mais fácil nós entendermos que é preciso ser melhor naquilo que eu faço. É preciso, talvez, buscar um substituto mais à altura para a tecnologia que eu tenho na mão, né? Eu sei que isso não é fácil. O Jobé fala muito, eu chego lá na usina, ele me entrega assim. Está entupindo o bico convencional dele. Está entupindo. Ele me mostrou um vídeo ali agora, os bicos todos entupindo. Aquilo lá não era eletrostático. Aquilo lá era convencional. E hoje de manhã eu falei para ele, Jobé, olha o tamanho desse furo. Olha aqui o tamanho desse furo. Se você entupir um furo desse, nós estamos errando em algum aspecto. Mas o problema não é com o furo do bico. Até porque, né, eu gostaria aqui de parabenizar o pessoal da engenharia desse bico, né? Vocês vejam, eu tenho um bico de cerâmica com um difusor rosqueável de cerâmica de alta qualidade, mas eu tenho um corpo de bico extremamente avantajado quando comparado com os bicos convencionais, né? E aqui eu ainda acrescento todo esse corpo de bico, tá? Então, o que quer dizer isso para vocês? Vocês já repararam? Faça uma experiência. Pegue uma garrafa de Coca-Cola, tira a tampa dela e verte o líquido. Vocês vão ver que esse líquido, ele demora um tempo para ser vertido naquela PET de Coca-Cola. Porém, se você pegar esse PET de Coca-Cola, tirar a tampa e rotacionar ele, você vai ver que aquele mesmo líquido, ele desce numa velocidade muito maior. Então esse bico, esse corpo de bico com esse bico, foi projetado para quê? Para gerar um turbilhonamento interno dentro do bico, tá? Que eu consigo passar com um volume muito mais rápido pelo difusor, e esse difusor acaba gerando 4 vezes mais gotas do que um bico normal, convencional, com a mesma furação, né? Trocando em miúdos, eu acho que o entupimento aqui é menor do que um bico convencional. A probabilidade de entupimento aqui é menor do que um bico convencional, né? Certo? Nós temos casos hoje, por exemplo, na banana, onde utilizam muitas misturas com óleo e estamos aplicando bem. Um outro caso de eucalipto. Eles usam muito boro no eucalipto, muito boro. O boro tem uma relação direta com produtividade. Quanto mais boro, maior a absorção de boro, maior a produção do eucalipto, maior o crescimento, maior o crescimento no diâmetro, né? E o que a empresa de aviação fez? Ela pulverizou convencional com boro. E depois veio e pulverizou eletrostático com boro. Fez análise de folha.
onde era eletrostático, tinha muito mais boro. Isso repercutiu em maior produtividade do eucalipto. Aí eu pergunto para você, qual que você vai querer, o convencional ou o eletrostático? Qual que foi a resposta da empresa? E eu te falo que lá no norte de Minas eles estão voando 100% eletrostático. A empresa não quer, o produtor não quer. Ele quer o eletrostático porque o eletrostático agregou mais boro e agregou mais produtividade. E é esse exatamente o ponto que eu queria pegar aqui com vocês. Não vamos nos preocupar com energia na gota. Esquece isso. Eles já preocuparam com isso. Não preocupa com isso. Preocupa com aquilo que nos compete, que são as questões agronômicas. Tá? Seu objetivo é pôr boro dentro do eucalipto? Então mede boro na folha. Seu objetivo é controle de ferrugem na soja? Então mede produtividade, mede controle de ferrugem na soja. Você vai ver a eficiência que isso aqui traz para nós, dentro do nosso sistema de produção. Eu tenho uma liberdade aqui que o Jobé é meu amigo, nós formamos junto. É agrônomo que nem que eu, né, Jobé? Eu perguntei para ele hoje, falei, quanto tempo tem que você não vai no campo? Ele falou para mim, Jeff, se eu não sair 6 horas do escritório, de casa, direto para o campo, eu não vou mais para o campo. Se eu passar no escritório, o telefone começa a tocar, eu não saio mais de lá, de tanto problema que eu tenho para resolver. Aí eu falei para ele, Jobé, olha para o campo, você vai ser muito mais eficiente, né? Tem culturas que elas chegam a falar para você. Por exemplo, eu gosto muito do café. O café é uma cultura que fala para você. Ela te fala o que ela precisa, onde é que você entrou, qual foi o produto que você aplicou, que dia. Basta que você olhe para a planta. Então vamos esquecer essa questão de energia na gota, né? Quero medir aqui energia na gota. Mede produtividade, mede controle, mede eficiência. Você vai encontrar com mais facilidade a resposta que você precisa, tá? Mas o fato é, nós não podemos esperar mais, porque a necessidade, ela é urgente. Vejam bem, vocês estão prestes a adotar um caminho que talvez pode ser o caminho do insucesso, porque nós sabemos que aumentar diâmetro de gota simplesmente significa menor eficiência de penetração, né? Então não adianta eu jogar 200 litros de água na cabeça do meu amigo aqui. Eu preciso saber onde é que eu preciso chegar com esse produto. E se é de trás da orelha, é de trás da orelha. Não adianta pôr na cabeça dele, é de trás da orelha. Nós temos que ser especialistas naquilo que a gente faz. Então, olhem para a planta, é simples. Nós não precisamos guardar fórmula nenhuma, nós não precisamos de teoria nenhuma. Olha para a planta. Vocês gostam de pulverizar, mas olhem para a planta, olhem para ela, que vocês vão ver o que ela precisa exatamente e o que nós estamos fazendo, tá? É inadmissível nos dias atuais, onde o óleo diesel está tão caro, a gasolina está tão cara, o produto está tão caro, eu colocar 1 litro de produto na bomba e me dar o lixo, perder 30% desse produto. É inadmissível. Hoje os produtores, eles olham custo e benefício. É isso que eles olham, né? É isso que eles olham. E assim, eu sei perfeitamente que o avião, ele pode ser melhor do que ele é. Ele pode enxergar a barra de frente a frente e brigar por mercados onde vocês não participam hoje. Mas nós precisamos ter esse olhar, né? Onde que eu quero chegar com a minha gota? Porque uma coisa é pulverizar, outra coisa é aplicar, né? Eu preciso ter preocupação de onde eu estou chegando com essa gota, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Eu gostaria de saber qual a faixa que você utilizou no trabalho da cana. Olha, seu nome é Leonardo. Leonardo,
Nós usamos ali uma faixa de 15 metros por segurança, porque nas nossas medições eu consigo uma faixa uniforme com 20, 22 metros, tá? Mas nós usamos ali 15 metros. E foi padrão para o eletrostático e para o convencional. Eles ficaram em igualdade de condições, tá? Se eu comparar uma aplicação de 10 litros convencional com a eletrostática, haverá uma diminuição de abertura, uma faixa efetiva menor, uma vez que as gotas são atraídas para o solo mais rapidamente. Ou seja, convencional, eletrostático. Uma abre 18 metros, a eletrostática vai abrir menos quanto? Eles vão abrir a mesma faixa. A mesma faixa. A questão é que 10 litros convencional, você viu ali que a deriva no convencional, comparado convencional com o eletrostático, a deriva foi 39% menor no eletrostático, né? Então, jogando 10 litros, possivelmente a sua perda, considerando uma perda de 39%, você vai chegar só com 60% do seu produto no alvo, tá? Então, comparar 10 litros convencional com 10 litros SPE é dar tiro no pé. É dar tiro no pé. É pedir para perder de balaiada, né? Porque 30 contra 10, já a diferença é muito grande. Imagina 10 com 10. A diferença é quilométrica, né? E isso aí é fácil de ver. Só não vê quem não quer, tá? Trabalho com a convencional 20 metros, eu posso trabalhar com 20 metros na eletrostática. Sim, poderia trabalhar com 20 metros. Nós vimos isso. Nós vimos uma uniformidade com até 22 metros. Tá? Até 22 metros nós vimos essa uniformidade. Certo? Acho que 20 metros daria para você trabalhar com certeza. 18, todo mundo está fazendo. 18. Tá? Então você vai, com certeza, ter uma distribuição uniforme nessa faixa, sem problemas. Vamos aproveitar, pessoal. Tá meio friozinho, né? Vamos aproveitar, vamos conversar. Na hora da gente expor aqui a situação, a gente fica nervoso, né, Gilberto? Fica nervoso, não sai assim como programado, tá? Jefferson, o que eu não posso fazer na cauda quando eu estou utilizando a eletrostática? Existe alguma restrição devido ao problema de eletrificação das gotas? Não existe nenhum problema em relação à eletrificação das gotas. Essa eletrificação é feita na ponta, na extremidade do bico. Essa carga, ela dura pouco tempo na gota. Na hora que ela explode na planta, a carga se dissipa, né? A única coisa que eu não posso fazer com o eletrostático é aplicar com folha molhada. Você pode aplicar com folha molhada, só que você não vai ter aquele resultado como observado na folha seca. Por quê? Porque a água que está na superfície da folha, ela vai atrair essa gota carregada. Então eu vou ter um excesso ali na parte superior, o que vai comprometer a distribuição pela planta como um todo. O que eu falo para os meus clientes? Procura não pulverizar com folha molhada. É melhor que você adentre um pouco mais no horário, nas horas mais quentes, mais secas, do que você pulverizar com folha molhada, tá? Esse é o único cuidado que nós temos que ter, tá? Não que fique ruim, porque vai ficar melhor que o convencional. Mas se você quer aquela pintura uniforme, você quer aquelas gotas no interior da planta, aquelas gotas na saia da soja, aplica com folha seca. Aplica com folha seca, tá? Outra coisa que a gente tem que se ater nós temos um fator novo dentro da tecnologia de aplicação. Nós temos a carga na gota e a atratividade da planta e do solo. Isso é um aspecto novo para nós, né? Se você excita uma gota, você excitou, você deu ali um choquinho nela, né?
você inseriu uma carga eletrostática, você excitou essa gota, mas está gelado, 2 graus. Então adiantou você excitar essa gota? A temperatura está muito baixa, né? Então são algumas coisas do clima, do molhamento foliar e temperatura, que às vezes impedem de eu ter aquele resultado que eu gostaria. Se você se atentou a esses 2 detalhes, eu acho que liga e desliga. É um botão que liga, desliga e acabou. Não sei se vocês queriam complementar alguma coisa. Então é só isso aí, liga e desliga. E eu te falo mais, não tenha medo disso aqui. Não tenha medo. Porque isso aqui só vai trazer alegria e só tem trazido alegria. Onde quer que esteja. Certo? A menos que eu não saiba trabalhar com isso aqui. A menos. Porque se eu aprendi a trabalhar, acabou. É um caminho sem volta. Tá? Jefferson, pela manhã então, quando a soja estiver molhada com orvalho, chave off, é isso? Se você quiser pulverizar molhado, pode desligar. Desliga e pulverize. Né? Eu não aconselho meu pessoal a pulverizar molhado. Não aconselho. Acho que já falei para o Hércules, inclusive. Pulveriza com folha seca. É melhor você adentrar um pouquinho nos horários, pegando uma temperatura mais alta e uma umidade mais baixa, talvez, do que você aplicar com folha molhada. Tá? Isso, para você ter uma ideia, tem mudado o operacional das fazendas. Eu conheço fazenda que tinham 4 equipamentos, hoje tem 1. Porque ele trabalha com aquele equipamento 24 horas. Ele não para mais, ele trabalha 24 horas. Opa, aí eu gosto. Eu trabalho lá no Espírito Santo, extremo sul da Bahia. E o que acontece lá? Lá, por a proximidade do mar, a gente tem muita umidade. Então, o orvalho lá, ele é muito pesado. E se eu for esperar esse orvalho secar, aí eu tenho um problema do vento. E eu trabalhando com uma gota dessa, de 10 litros de calda por hectare, questão de vento lá, dá 9h30 da manhã, eu estou com vento já de 18 para 20 km por hora. Essa faixa, essa minha deposição não vai ficar prejudicada com essa vazão 10? Muito boa, Felipe. Muito boa. Você vai ver o seguinte, essa questão da umidade, ela é muito prejudicial para vazões menores. Por que a gente instala com 10 litros por hectare? Porque é uma vazão que eu consigo empurrar, eu consigo mandar uma massa carregada maior que consegue empurrar aquela umidade que está pela frente. Tá? Eu vejo que seria uma restrição você pensar em volumes de 5 litros, por exemplo. Para 5 litros, aí eu já teria que ter uma condição mais seca. Mas nas condições que a gente instala com 10 litros por hectare, nós já estamos prevendo uma umidade maior no clima. No clima. Tá? Agora, tudo isso é resolvido, Felipe, com as observações de campo. E é simples. Faz um voo convencional, põe lá o corante. Faz um voo eletrostático, põe lá o corante. Eu garanto para você que fica melhor. Sabe? Sempre fica melhor. Agora, o melhor do melhor é com a folha seca. Tá? Você pode comparar convencional com eletrostático na umidade que você está trabalhando lá. Agora, quer que fica melhor? Quer melhorar o rendimento do seu avião? Eu precisava, para reduzir mais a vazão, eu precisava de uma condição mais seca. Mas esse volume de 10 litros por hectare é um volume que eu tenho uma massa carregada que é suficiente para empurrar uma umidade relativa no ar de 80% a 90%. Tá? E foi o que mostrou aquele trabalho nosso. Você veja, eu fui montar aquele trabalho em Café, 8 horas da manhã, 36 graus.
né? 30% de umidade relativa. O piloto queria ir embora. O piloto não está aqui hoje, mas ele queria ir embora. Eu falei, não, fica aí, espera aí, vamos pulverizar. E aí, para nossa surpresa, quanto mais seco, os 5 litros ficou melhor do que 10. Eu tive que repetir o trabalho numa condição mais úmida, e aí mostra que o 10 ficou melhor do que 5. Tá? Então, nesse volume de 10 litros por hectare, você pode trabalhar com uma umidade no ambiente maior. Uma umidade aí de 85, prestes a chover. Tá? Agora, folha molhada é problema para o convencional e para nós também. Para nós também. Agora, você quer aquela pintura? Você quer aquela pintura? Né? Se der 2 passadas, a pintura está pronta? Seco. Aí é o melhor. Sem umidade na folha, clima mais seco. Tá? Vocês vejam que vai um pouco na contramão da nossa teoria, inclusive. Né? Esses estudos dimensionar vazão, isso tem a ver com cobertura e com controle. Esse trabalho da Laranja, que recomendou 3 litros por hectare, nós não temos acesso a ele. Mas o 3 litros por hectare é recomendação afixada, tá? Para controle de psilídeo no citros. Possivelmente eles já fizeram esses trabalhos, né? Mas essa vazão ela é ajustada em função do recobrimento, onde o corante se torna uma grande ferramenta, e em função do controle, tá? É isso aí. Agora uma coisa, à medida que eu diminuo a minha furação, eu aumento o número de gotas. Então, para nós, é importante o número de gotas. Tá? Muito mais do que a quantidade de água, na verdade. Certo? Com essa atração que o equipamento propõe aí, não querendo trocar o equipamento com a bula do produto, a gente pode abusar de temperatura e umidade, já que com a planta mais seca ele atrai mais? Muito boa a sua pergunta. Tudo na recomendação ela tem que ser observado alguns parâmetros, né? Por exemplo, se eu tenho um produto com alta pressão de vapor, eu não posso trabalhar esse produto em um horário um pouco mais quente. De jeito nenhum. O produto vai embora. Tá? Se o produto não tem essa restrição, ele abre essa porta para que eu possa aumentar a minha janela de aplicação. Da mesma forma, nós temos que observar a planta. Se minha planta está uma planta túrgida, em intenso metabolismo, perfeito. Ela pode absorver o produto pode translocar na planta sem problema nenhum. Ah, não, mas eu estou com a planta que está com a orelhinha enrolada lá. Ela está com a orelha enrolada. Ela está quase morrendo. Então não adianta você pulverizar, que ela não tem condição de absorver e ela não tem condição de metabolizar aquele produto. Né? Então, mais uma vez, a questão agronômica. Sua planta tem capacidade de absorver naquele horário? Seu produto permite que você use ele naquele horário? Porque do ponto de vista de tecnologia de aplicação, o eletrostático aumentou a nossa janela de pulverização. Tá? Se eu tinha que pulverizar só de madrugadinha, poxa, ele aumentou a sua janela. Talvez você possa acordar um pouco mais tarde agora. Né? Então, essa questão é o detalhe que uma observação agronômica te mostra facilmente. Tá? Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de vocês mais uma vez.
Eu espero que eu tenha contribuído com alguma coisa. Eu sei que isso aqui é muito novo, né? Mas olhem com carinho isso aqui, porque isso aqui pode mudar toda a nossa realidade atual, tá? Obrigado a todos.